Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme de justiça. O nome do filme já fala, Luta por Justiça. E é um filme já polêmico, é história real. Aí vocês sabem que a gente gosta bastante de falar de filme de história real. É um filme que vai trazer muita polêmica, e que vale muito, muito a pena essa discussão. Então, se você assistiu o filme, escreve aqui pra gente, fala pra gente. Você assistiu, você gostou, o que você achou? Você se revoltou com o filme? Né? Te trouxe alguma reflexão? Coloca aqui pra gente o que você achou nos comentários aqui do canal Tatiana Benites no YouTube. Se você não está assistindo a gente pelo YouTube, vem aqui no nosso canal para falar também, para deixar o seu like, né? E para comentar com a gente. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, escreve para a gente também, deixa o seu like. E se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também mande seus comentários para nós, ok? Bom, o filme se chama Luta por Justiça. E antes da gente começar a falar, fazer a nossa análise espiritual do filme, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e o Damião vai dar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Olá, você que nos acompanha mais um Sessão Pipoca Espiritual. Luta por Justiça. Aquilo que a Tati estava falando, é um filmaço feito para pensar. Data de lançamento, 27 de fevereiro de 2020. Diretor, Destin Cretton. 2 horas, 16 minutos de duração, um drama. Olha, não espere um filme isento, um roteiro baseado, aquilo que a Tati falou, em fatos reais, no livro de Brian Stevenson, para levantar uma poderosa bandeira, tanto contra a pena de morte, contra o racismo. O advogado Brian Stevenson assume o caso de Walter McLean, que foi condenado à morte por assassinato, apesar das evidências que comprovam sua inocência. Stevenson encontra racismo e manobras legais enquanto luta pela vida de Macmillan. Luta por Justiça é um filme obrigatório para quem quer receber uma dose considerável de verdade, uma experiência galgada na ideia de que a única roupa que eles querem é que um negro use seja de um detento. Um filme feito para você pensar a respeito do quanto nos Estados Unidos, a cada nove condenados ao corredor da morte, um mais tarde é inocentado, sem contar todos que não conseguem ter um julgamento eficiente e justo. Só a partir daí, né, Tati? Quantas e quantas reflexões no filme Luta por Justiça, hein, Tati? Muitas reflexões, muitas revoltas, muitas reviravoltas nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos de assistir um filme desse. Você quer assistir um filme bom? Um filmaço? Assiste esse. Assiste esse, depois você vem aqui e me fala se não é um filme bom. Porque esse é bom. É muito bom. E vocês sabem que quando eu não gosto, eu venho aqui e falo que eu não gosto. E esse eu adorei. Só que traz um rebulicinho no nosso coração, no nosso estômago, por causa das justiças e das injustiças que acontecem no mundo real. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou trazer para vocês aqui a nossa vinhetinha daquele tempinho para a gente tomar uma água e voltar aqui para começar. É isso, gente. A gente já rodou nossa vinhetinha aqui, agora a gente vai falar nossa visão espiritual, fazer a nossa análise espiritual do filme Luta por Justiça. O Damião falou um pouquinho aí do contexto do filme. O filme se passa ali no corredor da morte, né, onde as pessoas ficam ali
prisão perpétua ou são condenadas à morte, né? Então, naqueles corredores da morte ali, as pessoas sabem que elas vão ter um tempo, que elas vão ficar ali, que é pré-determinado, mas que em algum momento elas serão chamadas para execução. Então, a gente tem um contexto ali onde a maioria dessas pessoas que estão ali são negros, né? São homens negros, acusados de crimes hediondos, né? De crimes das mais diversas espécies ali. E que ninguém quer pegar essas causas para advogar, né? Para defender. Então, os advogados abandonam esses casos, já que são, no geral, homens negros e pobres. E a gente sabe que tem coisas por trás, né, disso, que é o sistema. Que é o sistema carcerário, que é o sistema da politicagem, da justiça, né, e tudo mais. Mas a gente sabe também que existe a justiça divina, né? E eu sempre falo que existe sempre a mãozinha de Deus colocando as pessoas boas no nosso caminho, né? Mas o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que refletir, que pega bastante, acho que nesse contexto do filme em si, é que a questão do racismo, da discriminação racial, que eu acho que é o mais forte que a gente vê no filme, né? É onde nosso estômago dá aquela mexida, porque você fala, poxa vida, por que determinadas pessoas precisam passar por esse tipo de situação, né? Só que a gente sabe que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba, né? Que nada acontece por acaso. E que algumas coisas que nós passamos, se não temos a origem aqui, nessa vida, a gente precisaria buscar essas respostas e essas origens, então, mas num passado mais longínquo, que seria, então, numa vida passada. Então, muitas das coisas que nós passamos aqui têm origens que nós desconhecemos e que nos causa revoltas e que a gente não consegue entender o porquê disso aqui e que sim, a gente não precisava talvez passar por algumas situações se a gente conseguisse ver as outras pessoas como os nossos irmãos, como iguais, a gente poderia tratar as pessoas de forma igual, mas a gente ainda está num mundo de provas e expiações, onde a gente veio para a gente evoluir através das nossas relações interpessoais. Então, a gente vê ali pessoas que vieram para esse mundo e sofrerem humilhações, com todos os tipos, às vezes, de humilhações, por causa da sua cor de pele, por causa do seu formato, do seu corpo, por causa do seu gênero. Então, uma série de coisas que a gente precisa fazer essa análise espiritual do porquê disso, né? Nesse filme, a gente vai falar sobre a questão racial contra os negros, né? Porque é algo que existe e a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode se calar, antes era um tabu a gente falar sobre esse tipo de coisa, e agora não é tabu e não tem que ser mais, né? A gente não tem que se calar diante dessas injustiças. O filme conta a história de um garoto que estuda para ser advogado, ele entra na faculdade, começa a estudar e tem um estágio no corredor da morte. E esse estágio no corredor da morte muda o conceito que ele tem da vida. Porque ele vê esse cenário onde o homem negro e pobre tem que ficar no corredor da morte, independente se tem provas contra ele ou não. E ele começa a estudar os casos que estão ali. E ele vê que não tem
provas contra aquelas pessoas, né? E o que convém à justiça dos homens é que essas pessoas fiquem ali, no lugar de brancos que podem ter cometido os crimes, né? Então, é algo que a gente começa a ver, começa a refletir, ok, então cadê a justiça? Né? Então, a gente tem que dar uma olhadinha diferente na justiça dos homens e na justiça de Deus, né, Damião? Olha, quando eu assisti Luta por Justiça, eu passei uns dias, nossa, refletindo, né? De tudo isso que a Tati estava comentando. Vamos tentar comentar algumas coisas sobre pena de morte. É aquilo, né, gente? Sobre pena de morte, vamos retirar. Vai aonde? Livro dos Espíritos. Questão 760. Kardec pergunta para a espiritualidade: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E a resposta é tão simples, gente. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e assinalar um progresso da humanidade. Quando? Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não serão mais necessidades de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Então, Kardec até faz um comentário. Aí você está falando de racismo, né, Tati? É preciso avançar, é aquilo que você estava dizendo. Quando é preciso avançar nesse debate? É importante combater o racismo, o preconceito em todos os tipos, promover a igualdade, o respeito mútuo, valorizar a diversidade. E isso também requer conscientização, educação, políticas antirracistas, engajamento em discussões construtivas para promover a dignidade humana e a justiça social. O racismo é o ódio, é o desprezo dirigido a alguém ou a um grupo étnico considerado inferior. É também uma ideologia de classe dominante, capitalista, predominantemente branca, que pode ser expressa por meio de linguagem ofensiva, insultos, agressões físicas, exclusões, segregação. As manifestações de racismo podem ocorrer por meio de atitudes abertamente racistas ou aquelas sutilmente por discriminação velada. Agora, aí toda a obra de Allan Kardec, toda a mensagem de Jesus estão ligadas à prática do amor e da caridade, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação. Olha, e a gente ainda tem, Tati, para falar da justiça divina, justiça humana, mas vai um pouquinho mais contigo aí, Tati. Ah, pode falar, acho que a gente tem que falar, né? Essa questão da justiça dos homens, né? Da justiça divina, a gente sempre fala, né? Ai, aqui não pagou, né? Mas Deus vai mandar, Deus vai fazer justiça, né? A gente sabe que os homens são falhos, né? A gente sabe que os homens são falhos e que aqui a gente é obrigada a lidar com os egos, aqui a gente é obrigada a lidar com os orgulhos das pessoas, com a ganância, com os interesses materiais. E, em geral, os interesses materiais, eles falam mais alto que os interesses divinos, os interesses espirituais. Então, as pessoas não estão nem aí se elas estão fazendo certo, se elas estão fazendo errado. Elas estão fazendo de acordo com a vontade e com o benefício para elas. Então, se isso me beneficia, eu vou fazer para mim. Se isso não me beneficia, eu não vou fazer. Então, no caso do filme, e a gente está falando do filme Luta por Justiça, no caso desse filme, esse homem, ele resolve lutar por essa causa, porque, primeiro, ele se identifica com essas pessoas, ele também é um homem negro, né? Só que por trás, ele tem uma pessoa também que ajuda e que vai lutar também e vai buscar provas e que ela não é negra. E o que acontece com ela? Ela é atacada por isso.
A família dela é atacada por isso. Porque é assim que as pessoas que se sentem inferiores e que acham que têm o poder sobre o outro por causa de uma cor de pele, agem. Né? Então, porque é assim que agem as pessoas que pensam que aqui a gente ainda está na era do olho por olho, dente por dente. Né? E não é assim. A vida não é assim. Então, quando a gente fala de justiça divina, a gente sabe que ela vai ocorrer. A gente sabe que ela vai ocorrer, porque ela vai ocorrer. Nem sempre é quando a gente quer, como a gente quer, porque a gente não sabe nada, né? Mas ela existe, ela está ali. Só que os homens ainda são muito falhos, né, Damião? Muito, né, Tati? Tati, e aí a gente para. É aquelas, né? Somos ainda imperfeitos, né, Tati? E aí, a hora que a gente estava comentando, né? É que aí precisei respirar um pouquinho. Porque Justiça Social e o Livro dos Espíritos. Olha aí, à medida da evolução, que é a evolução da humanidade, evolui também seu ideal de justiça e sua esperança na construção de uma sociedade realmente justa. No entanto, as tentativas nesse sentido esbarram em todas as épocas, na insuperável imperfeição, é exatamente o que a gente está comentando, na imperfeição humana, sobretudo no que diz respeito ao egoísmo. Essa situação não é irreversível, poderá ser modificada para melhor, na mesma proporção que o homem se modificar e promover, mediante seus próprios esforços, sua melhoria interior. Questão 873 de O Livro dos Espíritos. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre as pessoas de muito saber. Questão 875 de O Livro dos Espíritos. Como pode se definir justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Gente, é tão básico, né? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E ela só se torna infeliz porque dela se afasta. Questão 621 do Livro dos Espíritos. As pessoas se esquecem tanto disso. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a justiça divina é perfeita e infalível. E a justiça humana falível e limitada pelas imperfeições e condicionamentos sociais dos seres humanos. A justiça divina é baseada na sabedoria do amor de Deus e garante que cada espírito recebe exatamente o que merece, de acordo com as suas ações e necessidades de aprendizado e progresso. A justiça é humana, embora inspirada por princípios éticos e morais elevados, é frequentemente imperfeita. De novo, Tati, devido às limitações e falhas inerentes dos seres humanos, Tati. A gente, no geral, erra. Mas a gente tem que pensar que nada do que a gente passa é em vão, né? A gente sempre tem que ficar com o aprendizado. Mesmo porque, se nós temos a justiça divina, nós estamos passando por coisas que nós precisaríamos passar para aprender alguma coisa. Então, às vezes a gente passa por algumas situações e a gente fica pensando, por que comigo? Por que sou eu? Né? Por que não com fulano, que é uma pessoa ruim? E eu que sou uma pessoa boa, né? Acontece isso comigo, do nada aconteceu tal coisa, ou do nada estou doente. Então, o do nada, o por acaso, ele não existe. Se algo está acontecendo com a gente, nós precisamos entender que a gente precisava aprender alguma coisa com essa situação. E a gente plantou essa semente, ou nesta vida, ou numa vida anterior. Então, se essas coisas estão acontecendo conosco, a gente precisa entender que a gente precisa aprender. E nada melhor
do que a gente ser justo, nós sermos justos, né? Fazer com que a verdade seja dita, a verdade seja mostrada. Então, se eu não quero isso para mim, eu não vou fazer isso para o outro. Se eu não quero ser tratado dessa forma, eu não vou tratar o outro dessa forma. Então, se eu não valorizo os outros também não vão me valorizar. A gente tem essa devolutiva do próprio universo, né? As nossas energias são essas, as nossas frequências são essas que estão vibrando. Então, a gente precisa entender que a verdade vai aparecer, a verdade tem que aparecer. Pelo menos para nós temos que lidar com a verdade. A gente gostaria de estar sempre lidando com a mentira? Por que sempre a gente tem que tirar proveito de alguma coisa? Porque sempre tem pessoas que sempre têm que ganhar tomando proveito, não importa se eu vou prejudicar o outro. Importa, gente, tem que importar sim, se eu estou prejudicando o outro. Porque se a gente está prejudicando o outro, a gente está arranjando uma nova dívida. Né? A gente está arranjando uma nova dívida que a gente não precisava. E por que a gente está de novo fazendo o que está errado? Então, fazer o que é certo. Né? Por que eu tenho que acusar o outro para me dar bem? Por que eu tenho que fazer aquilo para o outro? Então, mas eu não quero que faça isso comigo. Então, por que eu estou fazendo com o próximo? Porque eu prefiro que seja com ele do que comigo. Então, se alguém fizer com você, tá tudo bem. Não é? Essa coisa do toma lá da cá, né? Só que a gente só quer o nosso lado, a gente só tá vendo o nosso lado. Então, tem pessoas que o egoísmo é tão grande que ela não consegue ver o lado do outro. Tudo eu, pra mim, né? Tudo eu e eu. E o próximo, e o nós? O nós não existe. Só que dentro da justiça divina somos todos irmãos. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Né? Um pai, os pais, eles não vão fazer, querer ter 2 filhos. Eu quero ter 2 filhos. Eu quero um que seja perfeito e quero um que seja manco, que não tenha uma perna, que não escute, que não veja. Os pais não querem isso. Né? Então, Deus, que é o nosso Pai, também não quer isso. Então, isso não vem de Deus. Isso vem de nós. Vem de nós. O que nós temos que passar, o que nós estamos passando e o porquê de passar por tudo isso. Porque nós estamos plantando e nós estamos colhendo. Né? Lembra que a plantação, né, a gente vai plantar, esse plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E a gente vai colher tudo o que a gente plantou. Se a gente plantou algumas coisas boas, a gente vai colher as coisas boas. Mas se a gente plantou o ruim, a gente vai colher o ruim também, né, Damião? É simples assim, né? Você vai plantar aquilo que você colheu, né? Você vai colher aquilo que você plantou. É simples assim, você planta e colhe. Agora, o filme Luta por Justiça também fala de esperança, né, Tati? Vou só lembrar, a atuação de Jamie Foxx no papel de Macmillan é poderosa, né? Apresenta ali o personagem resignado, daquilo que a sociedade lhe impôs, sem ele nunca perder a dignidade. E ele toca em assuntos, né, que a gente estava falando, temas atuais, ele escancara o preconceito do sistema judicial americano, que abandona os menos favorecidos, deixa a mercê uma elite racista que quer os negros longe dos centros urbanos, mas ele consegue inserir uma fina camada de ironia, né, ressaltar que a cidade onde a história se passa é a terra natal da escritora de O Sol é para Todos, um dos maiores clássicos da literatura americana, justamente sobre a desigualdade racial.
E aquela história, né? Spoiler para você. O momento que a secretária do promotor da cidade recomenda, olha, vai visitar o museu dedicado ao livro para o advogado, é a hipocrisia, né? O filme mostra, ali o filme mostra uma mensagem de esperança, de que ainda existem pessoas dispostas a lutar pelo que é certo, não importando as consequências. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam essa trindade inseparável. Tão bom quando a gente consegue ver, né, num filme, né, como esse, né, Tati? Trazendo, né, luta por justiça e falando de esperança. É um filme que traz muita reflexão nesse sentido, né, da esperança, e não, a gente vê a esperança morrer muitas vezes no filme, e a gente tem aquele altos e baixos, e eu imagino quem passa por essa situação, o quanto não fica assim também, né, do tipo, acredito, não acredito, eu tenho esperança, não tenho esperança, né, a justiça e a injustiça, né, as pessoas querendo tirar uma vantagem em cima da vida do outro, né, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de uma pessoa que está no corredor da morte injustamente, né, porque é esse o tema do filme, pessoas que estão no corredor da morte injustamente, e a gente não está falando de uma pessoa só, a gente está falando de muitas pessoas que são condenadas à morte e são inocentes, e a gente sabe de casos que já saiu na mídia, inclusive, de pessoas que depois que morreram foram descobrir que era inocente. Né? Então, por quê? Por que não descobriu antes? Porque não era conveniente. Porque se descobriu que o cara morreu sendo inocente, mas não foi para adiante a coisa. Então cadê o culpado? Ah, não, já morreu. Né? Alguém morreu e tá tudo certo. Né? Não tá tudo certo. Matamos uma pessoa inocente. Né? Então, coisas que saem no filme tem uma parte que é bem boa também, que ele vai até uma outra pessoa e ele fala, faz o certo, você sabe que não é isso. Você sabe que não é assim, você sabe que isso não aconteceu. Né? E a pessoa, por outros interesses, fala, não vou falar, não vou fazer. Né? Só que a gente muda. A gente pode fazer o certo. A gente pode a qualquer momento mudar de opinião. A gente pode a qualquer momento falar, ok, a partir de agora eu vou começar a fazer o certo. A gente precisa pensar muito nisso. Porque o que a gente fez de errado não vai mudar, né? Chico Xavier, né? A gente pode voltar no passado, fazer, né? Borrar o passado? Não pode. A gente pode voltar no passado, fazer um novo começo? Não, a gente pode começar agora e fazer um novo final. Né? Então, a partir de agora, eu não faço mais esse tipo de coisa. A partir de agora, eu não uso mais droga. A partir de agora, eu não prejudico mais as pessoas dessa forma. Então, a gente pode mudar. Lembrando que isso é levado em consideração no plano espiritual, gente. Essa é a nossa mudança. Então, eu acho que essa reflexão do filme, né, ela é muito boa, né? Apesar da gente sofrer muito vendo o filme, pelo menos eu, o Damião ainda falou, né, ficou uns dias ainda na reflexão do filme, porque é um filme realmente que mexe muito com os nossos sentimentos, é um filmaço, fazia tempo que não tinha um filmão assim, que eu falei, caramba, que filme, né? E no final mostra dados reais, né? Que ainda são tristes, né? Que a justiça dos homens ainda falta muito, né? Mas eu tenho a esperança que isso ainda vai mudar nessas próximas gerações, com essas crianças novas que têm uma nova visão, que tem a questão da gentileza mais presente, talvez, do que essas gerações que se passaram. E o nosso tempo acabou, a gente falou do filme Luta por Justiça,
Tinha muito mais coisas para falar, mas na semana que vem a gente volta para falar de um novo filme. Deixa seu like e a gente vai embora. Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.